Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Voltamos com a nossa programação e estamos muito felizes com a participação de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o tema que nós estaremos conversando hoje, debatendo, é um tema muito propício para os dias de hoje. É a visão espírita da família. Então, eu convido a todos neste momento para enviarem as suas perguntas para nós, para que sejam aqui comentadas e respondidas pelos nossos convidados. E essas perguntas podem ser encaminhadas através do nosso WhatsApp, DDD 11 96027 3419. E também podem ser endereçadas para a nossa página de Facebook, Rádio Web Amor e Luz, é o nosso Facebook. É só colocar lá na procura Rádio Web Amor e Luz e estará conectado conosco no nosso Facebook. Então, para iniciar a nossa programação neste momento, eu vou convidar a nossa companheira e amiga Soninha para a prece inicial, mas antes, eu gostaria de apresentar os participantes. João Carlos Lemos, meu amigo, seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer imenso estar aqui, Ciro. E que o nosso programa seja proveitoso para todos aqueles que estão ouvindo. E espero que a nossa convivência seja maravilhosa hoje e muitos ensinamentos, se Deus quiser. Assim seja, João. Soninha, seja bem-vinda, Sônia Santos, minha querida amiga. Sônia, minha querida, você está nesse momento sem som, Sônia. Enquanto você dá uma olhadinha nessa parte do som, eu vou fazer o seguinte, para a gente estar conversando aqui, para a gente fazer a nossa programação fluir, eu vou pedir então para o João, neste ouvindo agora? momento, João. Já conseguiu retornar, Sônia? Já, você está me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Agora sim, Sônia. Ótimo. Então, Sônia. Pois não. Sim, estamos ouvindo. Soninha, seja bem-vinda, Soninha. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de nós estarmos todos aqui hoje para que possamos deixar os nossos ouvintes mais a par da nossa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Maravilha. E você poderia fazer a prece inicial para nós neste momento, Sônia? Sim, claro. Então, vamos todos elevar nossos pensamentos ao nosso querido e amado Mestre Jesus e pedir que, em sua bondade e misericórdia, nos ampare e nos proteja a todos nós e a nossa família, para que possamos, aqui, neste momento em que vivemos, ter o seu amparo e o seu amor e os seus ensinamentos nos guiando e nos fortalecendo em nossas vidas. Que nós tenhamos uma vida de paz, saúde, equilíbrio e discernimento, e que o amparo divino esteja sempre presente em nossas vidas, através da bênção e da misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos muitas perguntas chegando e lembrando aqueles que estão nos acompanhando para encaminharem as suas perguntas. Primeiramente, eu vou ler esse nosso texto para que o público também, os nossos ouvintes, possam realmente estar a par do que nós estaremos conversando. Visão espírita da família. Qual seria para associado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo? Esta pergunta, esta questão, está no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 775. E Joana de Ângeles traz para nós também um importante comunicado a respeito da família. Ela coloca assim:
A família é a base fundamental sobre a qual se ergue imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Bom, ser a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza os laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações. Para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral, impossível progredir sem reencarnar. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje, já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Ensinam-nos os benfeitores espirituais na questão 913 de O Livro dos Espíritos que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve assim extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bem, é necessário, amigos, extirparmos o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Deus, o Pai nosso, conhecedor profundamente da fragilidade dos seus filhos e do perigo que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividades trabalham na destruição deste vício. Na busca do progresso e da evolução, é indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. E para que este retorno ao mundo material aconteça, necessitamos todos adquirir um novo corpo físico, e somente será possível através da união do óvulo e de um espermatozoide, dando início aí à formação do feto, que, desenvolvendo, nos colocará de volta ao palco da vida. Portanto, já chegamos ao mundo físico, devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso, como nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? O espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentes. São espíritos simpáticos, unidos por um relacionamento anterior que se traduzem por afeições durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que estes espíritos sejam completamente estranhos um para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também no seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Concluem que os verdadeiros laços de família
são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos, antes, durante e após a sua encarnação. Existem famílias espirituais e famílias corporais. As espirituais, ligadas pelos laços de espírito e por afinidade, são duráveis e fortalecem pela depuração, crescimento e evolução dos seres que se reencontram no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. A misericórdia divina propicia também o reencontro periódico no plano físico. Estão ligados pelo laço eterno de amor. Agora existe também as famílias corporais, que estão ligadas somente pelos laços corpóreos, pelos laços físicos, que são frágeis, como a matéria, e a diferença e a dificuldade na convivência revelam a necessidade no esforço da dedicação e do empenho para que possam formá-la em extensão de família espiritual. Então, amigos, olha só, nós temos um texto aqui muito grande, maravilhoso, e na conclusão deste texto existe uma parte que eu gostaria de ler para vocês, antes de partirmos para a pergunta. Está lá no livro Jesus no Lar, capítulo 1, Neio Lúcio, que vem através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o doce amigo iluminado Chico. E ele coloca para a gente o seguinte, lá no capítulo 1. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que se nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado às nossas lutas de cada dia, como respeitar o Pai que nos parece distante? Maravilhoso esse texto, e é encaminhado justamente pela nossa amiga Vera Cristina, e ela trabalhou em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, em cima de O Livro dos Espíritos, para trazer esta preciosidade para nós falarmos sobre a família. Então, como nós já temos algumas perguntas aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, agradecer a Mônica e a todos que estão nos acompanhando. E a primeira pergunta é a da Mônica, eu vou encaminhar para você, Sônia. A Mônica coloca assim: eu gostaria que vocês falassem como a doutrina espírita enxerga a família com base na identidade de gêneros e laços consanguíneos. Você poderia estar conversando conosco aí, Sônia, trazendo um esclarecimento sobre esta pergunta? Claro, gostaria de agradecer a nossa companheira Mônica pela sua pergunta. Então, é o seguinte, antigamente a família ela era composta, né, por pai e mãe, e ela era patriarcal, né? Hoje em dia, atualmente, a estrutura da família é bastante diversificada. Ela exige de nós, né, uma dedicação, e também exige de nós que tenhamos mais coragem, porque hoje em dia tem famílias que são formadas por 2 pais, 2 mães, e a doutrina espírita vê essas famílias de maneira natural, desde que haja respeito, desde que haja amor, que não haja promiscuidade, para nós, da doutrina espírita, é natural. Os laços de afetividade que não são consanguíneos, nós poderemos dar o exemplo da adoção, é muito importante porque nos ajuda a conhecer, a conviver com a pessoa que entra em nossa vida de maneira desconhecida, que não faz uma parte integrante, é um filho de coração, que nos ajuda, nos auxilia
em nossa evolução, nos ajuda a desenvolver o amor ao próximo, nos ajuda a ter uma dimensão do que pode ser o amor ao próximo, nos ajuda na paciência, na tolerância, né? E na vivência, e nessa experiência com uma pessoa que não faz, que nos chega como um presente da espiritualidade para nos ajudar, né? Nessa caminhada evolutiva. É isso que eu tenho a dizer sobre essa pergunta. Maravilhoso, né? Então, olha só, a oportunidade bendita que nós temos neste momento de nos unirmos aqui no plano material sobre a bondade divina, né? Ô João, nós temos também aqui uma pergunta da nossa querida amiga, a Cecília, tá? E essa pergunta da Cecília, ela é uma pergunta que dá para desmembrar em 3 questionamentos, e eu vou fazê-la para você, e depois, se a Soninha quiser completar também, é uma pergunta muito importante. A Cecília pergunta o seguinte: como o Espiritismo vê o divórcio, havendo filhos ou não? E qual é a responsabilidade do cônjuge que pediu a separação? Então, João, como que o Espiritismo vê o divórcio? Vamos começar aí pelo primeiro questionamento aí, nesse divórcio, tendo filho ou não, como que a gente pode entender essa história para ajudar os nossos amigos que estão nos ouvindo neste momento? Bom, primeiro eu agradeço muito a Cecília pela questão, uma pessoa tão querida. Bem, Cecília, o divórcio em si, o Espiritismo, ele não vai ser contrário nem a favor, ou seja, nossa preocupação, o Espiritismo tem a preocupação com a união espiritual, não com a união corpórea, ok? O que acontece? Quando você, em casa, entre 4 paredes, você passa a não conseguir mais se relacionar, não conseguir mais ter o respeito, partir às vezes até para uma agressão. Ou seja, acaba aquela união, aquela felicidade de estar juntos. Óbvio que, no caso, seria melhor o divórcio, a separação. Não estou sendo favorável ao divórcio, muito pelo contrário, gente. Acho que temos que tentar ao máximo manter a nossa relação. Não é qualquer discussão que vai se tornar um divórcio. Hoje eu tenho visto, às vezes, casais que entram em conflito mínimo e logo já quer se separar. Não é isso. Mas nós temos que ter aquele limite do respeito e da consideração. A partir do momento que você se decide pelo divórcio, isso não significa que você vai se tornar inimigo. Aí sim entra o espiritismo. Você vai continuar com seu relacionamento espiritual. Você teve, sem dúvida alguma, antes dessa união familiar, você não foi uma coisa esporádica que aconteceu aqui no mundo corpóreo. Ele foi previamente planejado no mundo espiritual. Então, vocês têm, sim, sem dúvida nenhuma, alguns acordos firmados antes e que podem continuar sendo seguidos, sem o menor problema. E com respeito, o que é muito melhor. Tornar-se grandes amigos, porém sem a necessidade de estar vivendo juntos. Ok? Qual é a outra pergunta, Cida? E a questão é da responsabilidade em relação a essa história de ter pais e filho, divórcio, e você até bem colocou, né? Talvez não seria bom ponderar um pouco, um ouvir o outro um pouco mais, se respeitar, um aceitar mais a opinião do outro. Afinal de contas, existe um envolvimento muito grande, tem os filhos também, né? Não Sim. Que isso seja motivo para que se viva uma vida de sofrimento, mas tem essa questão. Então, como que você vê esse lado quando existe nessa união familiar aí, desse casal que vai se divorciar, que eles têm a pendência dos filhos, os filhos estão juntos, porque eu vou até aproveitar e vou jogar mais uma perguntinha aqui para você, dentro dessa questão, porque acontece muito, e a gente vê os casais, às vezes, um transferindo responsabilidade para o outro em relação ao filho, culpando e colocando o filho como sendo empecilho dessa relação e obrigado a ficar com o outro. Como você vê isso? Bem, os filhos, lógico, eles têm que ser um peso nessa balança, né, que eu falei. Antes de você decidir por uma separação,
Quando você é um casal sem filhos, a dificuldade é um pouco menor, apesar da separação ser ruim sempre, né? A partir do momento que existe mais algumas vidas envolvidas nisso aí, vocês têm que ter uma ponderação muito maior, que estão os filhos. A negociação tem que ser muito bem feita, tem que ser um acordo muito bem feito, muito bem planejado, e procurar ao máximo deixar à parte essa criança, essa criatura, ou os filhos em geral, seja qual for a idade, qualquer um sente a separação dos pais, né? Então, essa ponderação deve ser muito bem feita, a discussão tem que ser muito bem consolidada, uma coisa adulta. Óbvio também que normalmente ninguém se separa sem, tão bem, né? Normalmente você está em discussão. Mas o envolvimento das crianças é fundamental. O que pode se fazer nesse sentido? Eu acho que você continuar em casa, com um ambiente horrível, discutindo na frente de filhos, gerando traumas, enfim, uma série de outras coisas, é muito melhor você se separar e a responsabilidade com os filhos vai ser da mesma forma que estivessem juntos, não tem a menor diferenciação. Você vai continuar sendo responsável pelo seu filho, pela educação, pela ética, pela moral, enfim, por aquilo que você veio como pai ou como mãe para trazer essa criança. E, obviamente, com muito mais cuidado, muito mais respeito, porque você vai saber que a criança com certeza está sentindo essa separação muito, muito mais do que os adultos às vezes. Correto, né? E a última pergunta dentro dessa pergunta é que ela coloca a seguinte: qual que é a responsabilidade do cônjuge que pediu a separação? Existe mais responsabilidade de um do que do outro? Existe aí algum agravante, algum atenuante, alguma coisa? O que a doutrina espírita pode falar sobre isso? Bom, Cido, aí depende, aí realmente cada caso é um caso, né? Depende do motivo da separação. Existe a separação responsável, existe a separação irresponsável. Se você está separando porque a convivência já não é mais condizente, se realmente o ambiente não é mais propício, se o casal não consegue mais se relacionar, enfim, se você consegue entrar num comum acordo e achar que por bem é melhor se separar, é uma coisa. Agora, simplesmente a separação por aventuras ou coisas semelhantes é totalmente diferente o contexto, né? Então, a responsabilidade acima de tudo. E a responsabilidade com as crianças e principalmente com a forma da separação e o motivo da separação. E realmente cada caso é um caso, né? Correto. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui, como eu havia falado, né? Eu vou passar para a Soninha só para responder uma parte dessa pergunta. Soninha, lá no início, a Cecília coloca como o Espiritismo vê o divórcio. E quando ela coloca isso aqui, eu estou vendo aqui uma visão muito espiritualista em cima de várias religiões, que nem, por exemplo, lá na religião católica, nós temos lá que é citado, e eles fazem questão de afirmar isso, que o que Deus uniu, o homem não separa. Como que a gente pode entender isso, Soninha? Nós podemos entender, eu vejo, na nossa doutrina espírita, que seria assim, os laços que são unidos no plano espiritual, para nos ajudar em nossa caminhada evolutiva. Então, são laços de afetos que vêm sendo unidos em várias encarnações pelo plano espiritual, que encarnam aqui na Terra, né? Eles se unem, se conhecem, se casam e formam uma família que já foi programada no plano espiritual. Então, eu entendo que essa fala que Deus uniu, o homem não separa, é justamente isso. O que a espiritualidade une, né? Esse laço de carinho, de afeto, de amor que vem de outras encarnações, dificilmente eles conseguem ser separados por qualquer prova materialista, humana, que são laços fortes de amor e de convivência, que ajuda na evolução de outros que agregam essa família. É isso, Cido.
Certo, então dá para a gente entender que nós estamos falando aí da família espiritual, né, e não somente da família consanguínea, a família material, né, Soninha? Porque Isso. dentro dessa questão que Deus uniu o homem nos separa, a questão material, aqui, quando as pessoas se separam, nós até entendemos isso como o João brilhantemente esclareceu para a gente, né? Agora, a questão das afinidades e afetividades, ela faz parte da família espiritual, né? Então, ela vem lá do plano espiritual. Então, esses membros dessa família, com certeza, como o João colocou lá muito bem, cada um pode tomar a sua trajetória, constituir nova família, mas havendo respeito, amor e carinho pelo outro, existe o laço efetivo. Então, essa união entre espíritos, o homem não consegue separar. Muito bacana, muito brilhante a sua colocação, Soninha. Soninha, eu vou aproveitar, nós temos uma pergunta da nossa amiga aqui, a Salete, e eu vou passar ela para você, tá? E depois tem uma pergunta do Alexandre que eu vou mandar para o João Carlos. A Salete pergunta o seguinte: há 1 ano e 10 meses não converso com a minha única sobrinha. Sou madrinha de batismo e casamento. Até hoje, não sei o motivo. Já perguntei pessoalmente, enviei 2 mensagens e telefonei. Ela se nega a falar sobre o assunto. Deveria aceitar este fato como sendo de vida passada? Então, amiga Salete, que Deus te abençoe, que você esteja ótima. É o seguinte, tem pessoas que são colocadas em nossas vidas através da família, que são pessoas que chegam para nos fazer pensar e refletir, né? São pessoas que são colocadas para que possamos desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso carinho, o nosso amor ao próximo. Então, se realmente você não consegue ter uma dimensão do que você fez, do que você falou, para que a sua sobrinha não queira conversar, não queira aceitar a proximidade, não desista. Continue tentando, porque é uma prova, é uma expiação. As pessoas difíceis colocadas em nossas vidas é justamente para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a nos fortalecer. Não devemos desistir das pessoas, porque todas elas têm uma função em nossas vidas, né? Então, continue, ore pela sua sobrinha, ore ao plano espiritual, para que haja uma luz, para que você seja iluminada em saber o que está afligindo, o que a leva a fazer, a ter essa atitude com você, né? Então, não devemos simplificar como ajuste de vidas passadas. Não, a gente tem que persistir, né? Porque todos têm função em nossa vida. Não desista não, Salete. Ore e persevere. É isso, Cido. Eu, Cido. O João, eu ia passar a pergunta do Alexandre, mas eu vou passar do Xavier primeiro, depois eu passo do Alexandre. Primeiro eu vou passar do Xavier. Mas eu queria que você o Xavier, o nosso querido amigo Xavier. Me permitisse só dar uma complementada. Pode falar. Não, claro, só complementar uma questãozinha aqui da Sônia, a questão da Sônia, tá bom? Que nesse sentido, vou falar para a nossa companheira Salete, né? Nunca nós devemos abandonar as pessoas difíceis, ou o que seja. Mas, às vezes, por algum momento, nós devemos nos afastar. Até nossos anjos da guarda, às vezes, dão um tempo, né? Porque eles não nos aguentam, eles dão um tempinho e se afastam, porque nós podemos refletir no que nós estamos fazendo, né? Então, um pequeno momento de afastamento é sempre bom. Isso quer dizer o seguinte: nos afastarmos é uma coisa, mas o primeiro toque de chamada
acolhermos imediatamente. Isso é fundamental, e isso que acho que a gente tem no preceito nosso do Espiritismo. Isso mesmo, João, Só uma é verdade. complementação. Tá? Entendi. Entendi. Eu gostei nos aguentam. Nos aguentam, para mim, só assim como eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles se afastam, assim como a gente também deve respeitar o livre-arbítrio dos nossos familiares, né? A gente precisa se distanciar, dar um tempo para que cada um possa, né? Lidar com o que está acontecendo na sua vida, para depois haver uma aproximação. E mesmo que essa aproximação não aconteça hoje, atualmente, ela pode acontecer em vidas futuras. Mas o importante é, aproveitando esse gancho que vocês deram aí, da palhinha, o importante é, viu, minha querida Salete, amiga, é a gente vibrar com muito amor, com muito carinho pelos nossos parentes difíceis, os antagônicos, né? Para que eles possam também receber a luz abençoada e amorosa do Pai Divino, assim como nós também recebemos. Que façamos a nossa parte desta forma, através das vibrações, para que as consciências possam se iluminar, né? Ô, João, eu vou mandar para você a pergunta do Xavier. Eu ia passar a do Alexandre, eu vou até pedir permissão para o Alexandre, eu passo depois a dele, mas eu vou passar do Xavier primeiro. O Xavier está participando conosco também, está nos acompanhando, e o Xavier está perguntando o seguinte, e essa pergunta, João, ele tira lá do livro Constelação Familiar, tá? Ele se baseia ali em Joana de Ângeles para perguntar, ele coloca assim, segundo Joana de Ângeles, todos que estão na família carnal são importantes, como pai, mãe, tio, avô, padrinho. Nos dias de hoje, João, existe este grau de entendimento de todos nós? Bem, nos dias de hoje, sem dúvida, na composição familiar, né? A princípio, pai e mãe, que nos dão a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa própria vida. Então, isso nós vamos dever essa gratidão a eles eternamente. Seja qual for os caminhos que se derem na vida, nós sempre vamos estar devendo essa gratidão aos nossos pais. Os tios, os primos, enfim, o restante da família também são fundamentais. Porém, o que tem acontecido no mundo de hoje, ocorreu uma transformação muito grande entre as gerações e mudanças muito bruscas de hábitos, né? E o que aconteceu é que isso acabou gerando, inclusive, uma coisa desagradável, que é aquela palavrinha preconceito, né? Ou seja, como hoje as famílias estão vivendo muitas situações diferenciadas daquilo que se vivenciava há pouquíssimo tempo, ou seja, vamos dar um exemplo, homossexualidade. Há o preconceito, ainda dentro das famílias, infelizmente. Outros probleminhas maiores que geraram em torno desse choque de gerações muito repentino. Ok? Então, dizendo ao Xavier, né? Bom, na verdade é o que eu tenho a dizer. Eu acho que essa transformação muito brusca, ainda nós não conseguimos nos adequar ao momento, ou seja, foram extremos. O extremo de um lado acaba gerando um extremo ou outro. E o ideal é alcançarmos o meio termo dessa balança. E ainda não conseguimos atingir. E isso vai depender, obviamente, da nossa evolução. Entendi, muito bacana. Então, a gente deve, João, nesse momento, entender, né, quando você colocou muito bem a respeito de respeitar pais e mães, lá no quinto mandamento, lá quando Moisés traz para nós as leis lá na tábua, né, ele traz para nós o quinto mandamento, ele fala justamente, já falava para aquele tempo que o povo, para respeitar e honrar pai e mãe, fala para nós, né, ele coloca lá que nós devemos honrar pai e mãe a fim de que os nossos dias se prolonguem no solo que Deus nos deu. Então, que a gente deve realmente, em sentido de sermos gratos aos pais e às mães que nos colocaram aqui no mundo, no palco da vida, a gente deve realmente ser grato a eles. E também, como foi colocado aqui, ser grato por aqueles que fazem parte dessa nossa família, tios, avós, né? Porque hoje nós vemos na sociedade muitos avós, muitos cuidando de crianças e os pais às vezes não têm condição de se separar, então nós temos aí a família como um todo buscando, né, suprir essa necessidade afetiva, né, que se precisa ter nesse momento. Então, como foi colocado aí pelo Xavier, você colocou para nós, o que acontece é que nem todos ainda entenderam o compromisso da família como um todo,
a família material. Não só de pai e mãe, mas é todo aquele que faz parte, aquele agregado da família também é responsável pela família, pelo núcleo familiar, pela instituição família em si. É muito bacana isso aí, a gente lembrar, né? Soninha, nós temos uma pergunta aqui do Alexandre, vou passar para você. E o Alexandre coloca uma pergunta que ela está vinculada com aquele nosso primeiro tema que nós citamos no início aqui do texto. Vou ler o texto ali e depois volto com a pergunta dele, para a gente fazer um paralelo e você poder estar trabalhando em cima dela, né? Ali, no Livro dos Espíritos, na questão 775, é colocado assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Né? Resposta do egoísmo, né? O que seria isso na realidade? Né? Seria, com certeza, neste momento, quando a gente coloca, seria mais efetiva a questão do egoísmo, ele estaria mais atuante, mais incisivo, né, na sociedade. Então, agora voltando à pergunta do Alexandre, o Alexandre coloca lá no Livro dos Espíritos, na questão 696 e 697, respectivamente, que diz o seguinte, que a abolição do casamento seria um retorno à vida animal e a indissolubilidade do casamento é uma lei humana. Poderia esclarecer um pouco sobre esse assunto? Ele está falando de duas leis, da lei divina e da lei humana. Soninha, minha amiga, você está com um problema no som novamente. Você pode dar uma olhadinha aí para gente? O seu microfone está desligado. Pronto, você está me ouvindo? Sim, sim, pode seguir, agora? Sônia. Sim, claro, pode seguir. Então, certo. Então, sobre essa parte da dissolução do casamento, como nosso amigo João havia dito, né? Tem os dois lados, né? Então, tem o lado do egoísmo, que é a ausência, né, de preocupação com o outro. O que me importa é ser feliz. Eu não me preocupo em fazer a outra pessoa feliz. O que eu acho é que eu tenho que ser feliz e a pessoa é obrigada a me fazer feliz. Eu não me disponho a servir. Eu não me disponho a cooperar com essa pessoa, né? Então, é muito difícil quando temos uma relação em que só uma pessoa deseja, né? Só uma pessoa quer, ela trabalha só por ela e não pela família em si, né? E aí nós temos, então, o que Jesus nos diz, que eu vim para servir e não para ser servido. E também tem o que o Gandhi nos diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. A família, ela tem que ser o centro essencial do nosso reflexo. Então, nós temos que ter bons exemplos, né, boas condutas, para que possamos ser uma luz para as outras pessoas. É isso que eu tenho que dizer sobre isso, Cido. Tá certo, Sônia. João, tem uma pergunta aqui da nossa querida companheira Cida. Muito agradecido pela participação, Cida. Vou encaminhar sua pergunta aqui para o João estar trazendo para nós. Tá? A Cida pergunta o seguinte: bom dia a todos, parabéns pela excelente transmissão. Eu gostaria de saber como fica aquela pessoa que opta por viver sozinha e não constitui uma família. É a opção. Nós temos que analisar bem o porquê dessa opção. E essas opções podem gerar uma série de coisas ao correr da vida, né? Inclusive as decepções.
Em função de decepção, é óbvio que essa pessoa vai ter o coração um pouco mais rígido, mais frio, talvez não consiga se entregar a outra com tanta facilidade, né? E isso vai gerar a opção pela solidão. No caso, não ter um companheiro ou uma companheira, né? E existem aqueles que optam por isso até em função de alguma necessidade missionária mesmo, que ele escolheu por fazer aquilo porque acha que a convivência com outra pessoa pode prejudicar determinados objetivos que ele tenha contraído. Que são inúmeros casos que a gente conhece, né? Então, existem essas duas vertentes, ao meu ver. Então, a opção de ficar solitário apenas por decepções, eu não acho uma coisa boa, porque você vai deixar de ter inúmeras experiências que você teria que ter para melhoramento, para a sua melhoria durante o correr da sua vida. Eu acho que é até um pouco aí no caso um pouco de egoísmo. Você está se fechando para novas oportunidades e medo também, né? Enfim, existem esses dois, ao meu ver, esses dois pontos que se deve sempre ser tratado com um balanço, existe dois pesos de balança, né? Vai depender muito do que aconteceu na vida dessa pessoa e que talvez ela precise até de um acompanhamento ao longo da vida de especialistas, enfim, isso é muito longa essa pergunta, ela é muito abrangente, tá? Eu gostaria até que você me desse alguma opinião também. Dá até tema para uma tese, essa pergunta é muito importante, essa Com pergunta certeza. que a nossa querida amiga Cida colocou, né? Porque, como você colocou, é uma opção, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio e também, e você colocou uma coisa muito importante, é a questão da missão, né? Pô, vamos pegar exemplo aí. Nosso querido espírito amorável, Francisco Cândido Xavier, não necessitou constituir matrimônio, ter esposa, filhos, nada disso, né? Mas mesmo assim ele nunca viveu sozinho, porque a família espiritual sempre esteve acompanhando e a família material que ele constituiu através da sua obra de caridade, de boas ações e de amor, foi uma família muito maravilhosa. E, né, colocando-se dessa forma, a excelência de ter a companhia de outras pessoas, naturalmente, que não precisa ser por laços matrimoniais, né? A pessoa até se sentir sozinha em determinado momento, como você colocou ali, no caso da pergunta da nossa amiga Cida. Mas ela, com certeza, ela tem a presença dos amigos espirituais na vida dela também, né? A família espiritual está sempre conosco, nos acompanhando. Então, a gente nunca está só, né? Quando ela fala em estar sozinho, eu lembro que existe um velho ditado que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Mas esse ditado cai por terra depois que nós conhecemos a doutrina espírita, porque você nunca está só. Ou você está bem, ou você pode estar mal acompanhado com outras companhias. Então, você nunca está só. Os amigos espirituais estão ao nosso derredor, sempre nos auxiliando a bons pensamentos e a boas ações, né? Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui, que é do nosso querido amigo João Luiz. Perdão, João, pode completar. Pode falar, João. Não, e como você mesmo citou, depende muito da própria evolução da pessoa, né? São as necessidades. Depende da necessidade se é carnal, pura e simplesmente, da companhia ou não, e a necessidade espiritual, da convivência com outras pessoas, enfim, do convívio, né? Cada um tem sua forma de agir nesse sentido aí. Não tem, como você disse mesmo, daria uma tese aqui enorme. Exato. Sônia, minha querida, vou pedir para você abrir o microfone nesse momento aí para a gente estar conversando, que o seu microfone está fechado. Nós temos aí uma pergunta do nosso querido amigo João Luiz, e muito obrigado pela sua companhia, João, meu querido amigo. Ele pergunta o seguinte: Sônia, a pergunta dele, a família é muito importante, assim como as outras também o são, mas a dele também traz interessante para reflexão. Ele coloca assim: a família como um instrumento abençoado, né? Então, a família é um instrumento abençoado. Então, ele pergunta: qual é a responsabilidade dos pais na educação espiritual, moral e material da família na sociedade atual?
É assim, eu vou pegar a parábola lá do servo infiel. Então, é o seguinte, quando você vem primeiro, você constitui uma família, junto com essa família, Deus manda vários tipos de talentos. E o mais importante desses talentos são os filhos. E Deus espera que eles sejam multiplicados em virtudes e competência. Eu acredito que os pais não vão querer ouvir de Deus, servo infiel, o que fizeste com os talentos que te dei. O mundo hoje em dia, ele é mais atraente e sedutor do que era no passado. A geração atual, ela reencarnou mais inteligente, mais capaz, mas isso não quer dizer que essas crianças deixaram de ser filhos. Eles precisam de orientação, precisa de comando. Paulo já dizia, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem que haver um limite, né? Tem que haver um cuidado com as pessoas que são colocadas em nossas vidas como os nossos filhos. E, principalmente, tem que haver muito amor e muito respeito. A educação dos filhos exige uma qualidade de tempo, né? E não uma quantidade. O melhor exemplo que nós podemos dar aos nossos filhos é o exemplo de nós mesmos, né? Nós temos que ser exemplos para eles. Então, eu acho que, assim, disciplinar é salvar a família, né? Disciplinar é salvar a família. É a tarefa dos pais educar, passar valores, né? Para que os filhos possam viver bem a sua jornada. É isso, sim. Viu, Cido? Me permita só uma pequena colocação. Tá certo. Muito bom, Sônia. Pode falar, João. Eu acredito que a iniciação religiosa de uma criança, sem dúvida nenhuma, é responsabilidade dos pais, né? Sim. Porém, uma iniciação religiosa, ela não é obrigar o menor a seguir determinados dogmas. Isso eu não entendo como uma iniciação. Eu acho que a principal iniciação do pai com relação à religião é justamente o ensinar o amor e a caridade. E isso não tem local para ser ensinado. Pode ser ao ar livre, pode ser entre quatro paredes, pode ser na igreja, pode ser onde for. Aí, com o passar do tempo, essa criança que vai ter aprendido o amor, a caridade, enfim, aquilo que deve ser o preceito da religião, ela vai ter a liberdade de escolher ou não o templo onde ela vai seguir. Porque o templo também é muito importante. Templo, eu estou te falando no sentido amplo das religiões, né? Porque lá você vai ter o aprendizado realmente, o estudo, você vai ter a oportunidade de estar entre as pessoas que são afins e poder praticar o estudo, mas por opção sua. Mas a responsabilidade dessa iniciação é totalmente dos pais, sem dúvida. É só uma colocação. Tá certo, João. João, vou passar para você uma pergunta aqui da Nancy Menezes dos Santos. Nancy, obrigado pela sua participação. Está nos acompanhando aqui na nossa programação. Muito importante essa pergunta aqui. Assim como as outras também, né? João, é o seguinte, a Nancy pergunta, e ela fala, é muito bom ouvi-los. Gostaria de uma colocação e pedir um comentário a respeito. Sempre entendi as palavras do apóstolo Pedro. O amor cobre a multidão de pecados.
como totalmente referente à família carnal. Gostaria de um comentário sobre essas palavras em relação à família. Grato pela participação no seu programa. Bom, vamos tentar, né, Nancy? Bom, a família, a princípio, é o princípio de todo o nosso ensinamento, né? Aliás, ela já começa a sua formação no mundo espiritual. Lá você já vai ter os seus ensinamentos para fazer seu planejamento do que você vai passar por aqui. E, logicamente, nesse correr do tempo, o primeiro ensinamento que você vai ter, o que você já vai sentir logo de cara, é o maior amor que se pode ter, que é de pai e de mãe. Logo a seguir, você já vai começar a ter as convivências e a segurança, né, do pai e da mãe que te dão. São as primeiras coisas que você vai sentir. Tô falando isso, obviamente, sempre de uma família que está atendendo para a normalidade, né? Logo a seguir, você já começa a ter a convivência com seus priminhos, com seus tios, aí você já começa a sentir algumas divergências de ensinamento, porque ali já é outro ciclo familiar, outros ensinamentos. Você já vai começar a conviver com diferenças. Logo a seguir, você já vai entrar na escola. A escola, você já vai conviver com outros ciclos mais diferenciados ainda. Logo depois, vem a universidade, aí a diferença é enorme. E logo depois o mercado de trabalho, que aí então nem se fala. Então, a família, ela vai dar a nossa base para toda a nossa vida, principalmente para a vida adulta, porque lá nós vamos ter tido essas experiências desde o início, todo tipo de experiência possível. É fundamental, então, esse ensinamento, esse contato familiar, ele é fundamental. Me repete novamente o finalzinho da pergunta, Cido, por favor. Eu acho que eu não fui, já fui claro. Ah, sim. Então ela está falando ali a respeito de que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Exato. Qual que é isso? Qual que é a relação disso em sentido à família? Entendeu? Exato. É a família que vai te dar esse respaldo para você ter este amor e esse tipo de compreensão para no seu correr da vida, por isso que eu fiz toda essa explicação de família até a vida adulta do trabalho. Ela vai te dar esse respaldo para você ter a compreensão de encarar todas as dificuldades que você vai passar ao longo do futuro e que isso só o amor vai conseguir cobrir. Só o amor vai conseguir te dar um entendimento para conviver na vida com tantas diferenças e tantas fases de vida ou de opiniões, enfim. Isso, acho que quando o apóstolo Paulo se referiu a isso, foi nesse sentido. Com amor você vai conseguir cobrir qualquer tipo de dificuldade que você vai ter na vida. O difícil, lógico, é você fazer esse treinamento e esse preparo espiritual, já que já estamos no mundo de provas e expiações, somos carnais totalmente, né? É lógico que às vezes aquela raiva, aquela coisa do seu inimigo, você vai sentir no momento. Mas é uma diferença muito grande entre você sentir a raiva e você manter o ódio. Isso é que é a diferença. Você não pode manter o ódio por mais dificuldades que você passa com uma pessoa. Você tem que saber dar aquele afastamento, que eu falei numa pergunta aí. Você tem que saber o momento de se retirar um pouco, dar um tempo e ver como vai, com o correr do tempo, se você vai conseguir entrar num acordo com com as pessoas que você vai ter desavença ao longo da vida. Acho que, não sei se eu fui claro. Foi claro, sim. Foi claro e objetivo. Parabéns. Sônia, eu vou encaminhar a última pergunta para você, uma pergunta do Xavier, tá? E aí nós vamos para o nosso fechamento dessa nossa programação, que está muito agradável. Senão a gente ficaria a tarde toda, mas nós temos horário aqui e temos que respeitar o público também. Sônia, o Xavier coloca uma questão muito importante. Hoje nós estamos na questão da pandemia e estamos isolados, tá? Mas ele coloca para a gente o seguinte: é importante resgatarmos a boa convivência familiar, que auxilia nos reparos e na indiferença pessoal. Então, aquele famoso almoço aos domingos, com o maior número de pessoas queridas, será que seria um caminho bom para resgatarmos esses laços de família? Então, no momento em que vivemos, né, tá
complicado unir a família naquele almoço, né, naquela convivência, por motivos que nós já sabemos. Mas isso não quer dizer que vamos manter uma distância. Assim como estamos fazendo agora, nada impede, eu já até vi num programa de televisão, que eu não me recordo, o pai, a mãe, os avós, os filhos almoçando, igual nós estamos aqui em live, sentados aqui em live, com o seu prato na mesa e o computador, e ali conversando entre eles, né, como se tivessem unidos, né, ali juntos naquela mesa, mas estão juntos virtualmente. Então, a gente não pode deixar que esse momento nos afaste, né? Muito pelo contrário, tem que haver mais união, porque estamos fragilizados, né? A solidão agora ela é latente, né? Nos mostra o quanto somos frágeis. Então, vamos voltar um dia, se Deus quiser, ao nosso grande almoço de família, que com certeza é nesse lugar, nesse almoço de família, no domingo, onde reunimos todos, é que exercitamos o nosso amor, né? O amor que cobre os pecados, né? A nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa virtude. É nesse almoço de família que nós aparamos as arestas de maneira amorosa, carinhosa, e logo eu tenho fé que poderemos ter esse almoço, esse churrasco, tudo que une a família é válido. É isso. Maravilha. Ô, João, então eu gostaria das finais neste momento, João. A Sônia falou desse almoço de família aí, me traz lembranças maravilhosas. Eu acho que nesse momento que realmente nós estamos passando, essa pandemia que ninguém esperava, que ninguém imaginava um dia na vida, temos que ficar nesse isolamento, né? Espero que ele tenha servido para a reflexão de muitas pessoas que haviam deixado de lado certas sensações de convivência, certas sensações dessa emoção de estarmos juntos, de estarmos reunidos. Enfim, espero que consigamos, nesse retorno, que vai ser, ainda vai demorar mais um pouco, mas espero que consigamos, nesse retorno, tentarmos resgatar algumas coisas que tínhamos deixado de lado, e que são muito mais importantes, às vezes, do que o bem material, que é a convivência com os amigos, que é a convivência com os familiares, que é enfim, o amor ao próximo, nos dedicarmos a alguma coisa mais importante do que simplesmente o nosso bem-estar, né? Foi um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com amigos. Eu considero realmente um bate-papo. Esse convite é muito, muito gostoso. Fico muito feliz em estar aqui nesse dia. Um abraço a todos vocês, obrigado aos nossos ouvintes, e que tenhamos um final de semana maravilhoso. E, enfim, um beijão no coração de todos vocês. Ok. Soninha, suas considerações, minha querida amiga. É muito importante nós termos a consciência de que a família somos todos nós. Não são só aqueles que estão em nosso convívio. Nós somos uma família espiritual. Mesmo as pessoas que não estão conosco em todos os momentos, mas que nós conhecemos, o nosso irmão que passa na rua e diz bom dia, aquele nosso irmão que está ali na rua em situação naquele momento, todos somos uma família organizada pela espiritualidade maior,
e por Deus, né? Somos todos famílias. Então, o respeito, o amor a tudo e a todos é o que devemos almejar, é o que devemos buscar, é que nos auxiliará em nossa evolução para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos o que Deus espera de nós. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, eu agradeço a oportunidade, espero que tenhamos, você, o João, tenhamos esclarecido algumas dúvidas, e é um prazer imenso, e que Deus abençoe o nosso dia e a nossa semana, e um abraço e um beijo no coração de todos. Gostaria de agradecer nesse momento a participação aqui da Sônia, do João Carlos, agradecer ao Alexandre na equipe técnica e agradecer aos nossos ouvintes, os nossos companheiros que nos acompanharam pelo Facebook e convidá-los para a próxima semana na nosso programa Espiritismo e Atualidade, às 10 horas, no sábado, na próxima semana. Nós teremos aqui o tema que é mediunidade. Na verdade, o tema mediunidade, tá? E teremos a participação especial da Monique, que estará conosco, junto com o Eduardo Xavier e com o Alexandre Pinheiro. Então, eu convido a todos para a próxima semana, na nossa programação, 10 horas, nos acompanhar pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, como nós falamos, voltando a falar, DDD 11 960273419 é o nosso WhatsApp. Então, estão todos convidados para a próxima semana para esse tema importante, mediunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito agradecido pelo acompanhamento de todos e pela companhia que tivemos neste momento.